Quais são as condições necessárias para haver um fluxo de calor? Calor aqui, né? Quais são as condições análogas necessárias para haver um fluxo de carga? O que é calor, né? Calor é essa transferência de energia de um corpo para outro que equilibra as temperaturas, né? Tu tem um corpo quente, um outro frio, então a energia em forma de calor sai do corpo quente, vai para o corpo frio, aquece o corpo frio. E ao mesmo tempo, o corpo quente fica um pouco menos quente. Ele teve ali que compartilhar a energia, certo? Isso é o fluxo de calor. Agora, para que ocorra esse fluxo, é necessário que exista corpos com temperaturas diferentes, não é mesmo? Correto. Porque tem um corpo frio, tem um corpo quente, o corpo quente manda energia para o frio. Agora, se os dois corpos estiverem na mesma temperatura, não vai ter fluxo. Porque não tem, vamos dizer assim, porque a energia sair de um corpo e para o outro, não é mesmo? Só se um for mais quente que o outro. Então, aquele mais quente passa para o mais frio. Muito bem, essa é a ideia do fluxo de calor. Agora, qual é a ideia análoga, a mesma lógica, que tem que acontecer para haver um fluxo de carga, ou seja, de carga elétrica, né? O que tem que ter aí nesses dois corpos? Primeiro, para existir um fluxo, tem que existir dois corpos, para que saia de um para o outro, certo? O que tem que ter de diferente? O que tem que acontecer para que possa ocorrer o fluxo? É bem parecido com a questão do fluxo de calor. O que tem que ter para ocorrer o fluxo de elétrons? Os corpos têm que estar eletricamente carregados, né? Bem, todo o corpo tá, né? Eu tô, você Diferente. tá, mas a gente tá com carga neutra. Tá com carga neutra. Agora, se você colocar a mão num fio desencapado, vai ir energia pro seu corpo, vai ir carga elétrica pro seu corpo, certo? Certo. E o motivo é o mesmo do fluxo de energia por meio do calor. Lá na energia por meio do calor, se você tem um cara com uma temperatura maior e uma temperatura menor, o cara que tem a temperatura maior manda energia para a temperatura menor. Mesma coisa com a carga elétrica, meu velho. Se tu tem um cara com uma carga elétrica maior, carga elétrica livre, qualquer coisa que seja, carga diferente, ele manda para aquele que tem uma carga elétrica menor. Ok? Ou seja, tem que ter na prática diferença de carga elétrica. Ok? Ok. No primeiro teve que ter diferença de temperatura, daí um manda para o outro. Da carga elétrica, não tem diferença de carga elétrica, só isso, beleza? Beleza, não, Então só tranquilo. vai existir esse fluxo, esse movimento de cargas, se tiver essa diferença aí. Quais são as condições necessárias para manter um fluxo de água num cano? Muito bem. Quais são as condições necessárias análogas para que tenha a carga, o fluxo de carga num fio? E aí, o que tem que ter para que tenha um fluxo de água no cano? Passando água no cano. Bem, tem que ter. Diferença de energia potencial. Pensando em termos físicos, sim. Essa Sim. energia potencial pode ser, por exemplo, uma bomba d'água empurrando, né? Por exemplo. Uhum. Agora, a mesma coisa acontece num circuito. Para que se mantenha o fluxo de carga, é necessário que tenha uma bomba de carga, que é a bateria. Entendeu? Então, a analogia é diretamente essa. Bomba, Claro, bomba de carga. Peraí, é uma bomba de carga, algo que empurre a carga, entendeu? Da mesma forma que você tem uma bomba d'água que empurra água, você pode ter uma bomba de carga que empurra a carga. A bomba d'água é a bateria do circuito hidráulico. Entendeu? Entendi. É. Claro que, por exemplo, numa instalação simples de uma casinha normal, não precisa ter uma bomba d'água, né? Mas o que vai ter em compensação? A caixa d'água no alto, certo? Porque a caixa d'água no alto tem a energia potencial alta, como você falou. Naturalmente vai empurrar a água pro cano. O problema é que num circuito não tem como, não faz diferença colocar o circuito no alto ou no chão, né? Não faz diferença. Então tu precisa induzir isso com a bateria. A mesma coisa no circuito de água numa piscina ou alguma coisa do gênero, que não tem caixas de água alto. Vai precisar de uma bomba.
Isso. A bateria ela vai fazer a diferença de potencial, no caso. Perfeito. Tanto é que a gente chama de DDP, diferença de potencial, voltagem, né? Tudo a mesma coisa. Perfeito. Análogo à gravidade, ou análogo à bomba d'água. Por que são elétrons e não prótons os principais portadores de carga em um fio? Tem ideia do porquê disso? Devido aos prótons estarem no núcleo, né? Perfeito. Exatamente. Os elétrons estão na eletrosfera, eles que se movimentam. Exato, os prótons estão no núcleo e eles, veja, quando tu tem um átomo, ele é neutro, de modo geral. E por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. A carga elétrica do elétron e do próton é a mesma, só que o elétron é negativo, o próton é positivo. Certo? Mas o próton, ele está no núcleo. E é muito mais difícil tirar uma coisa do núcleo. Porque tem uma outra força ali segurando as coisas no núcleo, que é a força nuclear, né? Mas vamos deixar isso para outro momento. O que importa é que quem se mexe é o elétron. Ele está na nuvem eletrônica, ele está mais solto, então é ele que se mexe. O que é exatamente um ampere? E aí, você sabe o que é um ampere? 1 ampere. Porque Isso. eu me lembro é a unidade de corrente, né, em movimento, né? Isso. A corrente é a carga em movimento, certo? É a carga em movimento, isso. Corrente é a carga em movimento. Então, o que acontece é que se você está tratando de corrente, nós vamos usar uma unidade física apropriada, né? Que nem a gente usa para tempo, segundos, horas, às vezes para velocidade de metro por segundo. Para carga, para corrente elétrica também tem uma unidade, que é o ampere. Só que o ampere, por sua vez, tem a ver com outros conceitos físicos. Um ampere é a mesma coisa que um coulomb, que é a unidade de carga elétrica por segundo. Beleza? Lembrei. Então, em outras palavras, quando tu tem um ampere, tu tem um coulomb de carga elétrica passando num fio, ou numa seção reta, numa parte do fio, por segundo. Ok? Certo. E aquele número de elétrons lá, 1,6 vezes 10 a menos Isso aí é a 19. carga elétrica, né? A carga, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elétrica de um elétron. É De uma 1 carga elétron. elétrica bem pequena. Só que isso aí é medido em coulombs. Ok? Coulombs. Beleuzas. Então é isto. Vamos lá. Bem, essas questões elas estão bem teóricas, né? Não tem umas continhas para a gente fazer aí? Na segunda lista que ele começa, acho que, a colocar essas. Ah, é? Ele começa com essa Entendi, de teoria e depois coloca as contas. entendi. A próxima. Beleza. Bem, se tu quiser já ver a próxima, porque aqui me parece que tu tá entendendo bem já a teoria. É que a gente entende também fazendo conta, né? Senão fica um negócio meio solto, assim. Tá, Pra mim é muito mais tranquilo, eu adoro ficar conversando dessas coisas. Mas eu acho que pra ti o que importa no momento é saber fazer as contas, certo? tá. Qual lista ali seria Vou essa? indicar aqui. Oi? Vou indicar aqui no WhatsApp. Beleza. Segunda lista, correntes. Vamos ver. Vou abrir aqui. Bem, a primeira que tu mandou. Ah, tá. Tu mandou dois ali. Verdade, verdade. Deixa eu abrir a outra. Agora sim. Agora sim, o bagulho vai ficar doido. Vou ver aqui. Ah, sim, sim, sim. Você havia me mandado isso aqui, beleza. Por enquanto tem questões teóricas aqui ainda. Cadê as continhas? Ah, agora começa as continhas aqui. Então tá bom. Bem, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer essas 6 aqui, que já parece um negócio meio estranho. Calcule as intensidades da corrente em 1 e 2. E aí, você tem ideia do que está rolando? Em I1. Olha o desenho, perceba que as correntes, elas não vão desaparecer do nada. É como corrente de rio. Os rios vão se juntando e aumentam o seu fluxo. Não é mesmo? Sim. Portanto,
Tem dois rios se juntando aqui. Ou seja, qual que vai ser a corrente no I1? Certo. Se eu me lembro bem, acho que Só essa de lógica, não 10, precisa pensar em conta aqui. É essa só de tu 10 pensar que está se somando essas duas coisas, né? tá se somando, essa É, de baixo. isso. Então seria 12 mais 3, 15 no I1, Isso. e o I2 seria 7. 7 que é o que falta para completar o 10 que estava entrando aqui, né? Tá entrando Entrou aí. 10, tem que sair 10. Então 13 veio para cá, obrigatoriamente 7 tem que vir para cá, perfeito. Maravilha aí, ó. Essa é a lógica. Tem tudo uma lógica aqui. É que nem quando você, por exemplo, está com a mangueira ligada e daí você aperta a pontinha da mangueira para a água sair, entre aspas, mais rápido, né? Ela sai ali num jatinho. Por quê? Porque o que entra num lado da mangueira tem que sair do outro. Afinal de contas, a mangueira está cheia d'água. Então, se você está tampando a ponta da mangueira, vai ter que continuar saindo aquela mesma quantidade de água que saía com a mangueira aberta. Se ela não pode sair uma área maior, ela sai com uma velocidade maior. Beleza? Então é a Correto. mesma coisa aqui. É fluxo, isso é fluxo. Fluxo é constante. Muito bem, então, por uma seção transversal, eu vou fazer isso na minha telinha aqui. Muito bem. Deixa eu pôr aqui. Por uma seção transversal de um fio de cobre, passam 20 coulombs de carga em 2 segundos. Qual a corrente elétrica? E aí? Se a conta caísse agora na sua prova, teria ideia do que fazer? Beleza. Aí eu vou rever umas fórmulas aqui que eu anotei. Vamos lá. Foi A uma gente tem que sessão focar no que o transversal. problema está pedindo. Ele quer corrente, não é mesmo? Eu Então a gente tenho escreve corrente. Tem uma fórmula para corrente aí, né? eu lembro da U é igual a RI. Acho que não é essa, porque essa daí não fala de resistência. Por uma seção transversal de cobre, passam 20 coulombs de carga em 2 segundos. Só um minutinho aqui que eu vou pegar o meu. Sem pressa, pode usar a calculadora à vontade. Na verdade, eu estou procurando aqui, eu fiz um refresh, anotei umas fórmulas aqui. Entendi. Vá no seu tempo, eu não tenho pressa. Importante que você entenda a matéria. Então, corrente é igual a quantidade de carga sobre o ΔT. Então, a Exatamente. corrente é igual a carga de 20 sobre o ΔT de 2 segundos aí. Então, Exato. 10 amperes. 10 amperes, exatamente. Você não pode esquecer da unidade. Perfeito. 10 amperes. De boa, né? Tranquilo. Tranquilo. Quando estiver nesse nível aí, tá muito bom. Muito, muito bom mesmo. Mas assim, eu estou tendo que rever essa. Aí eu acho que com o tempo eu vou gravar essas fórmulas. Né? Sim, me diz uma coisa. Bem, como eu posso dizer assim, essa matéria, né, no curso de física, 3, por exemplo, ela já está lá pro fim do curso, metade pro fim. No começo mesmo, tem que aprender lei de Gauss e coisas do gênero. O professor falou alguma coisa sobre lei de Gauss para você? Então, eu vi que na quarta lista tem, mas essa é uma das que eu não domino, né? Porque não tem no terceiro ano, né? Eu só tive Não, essa matéria no terceiro ano. Né? sim. Tu disse que se formou em quê mesmo? Eu fiz a EFICAR, não sei se você conhece, né? Conheço, mas é que eu não conheço tão bem assim. Lá é um curso específico? Como é que É funciona? curso de segundo grau lá, EFICAR, entendeu? Ah, Da tá, aeronáutica. entendi. Aí eu sou piloto. Aí eu me Aham, formei na AFA, só que o curso da AFA, da Academia da Força Aérea, ele é focado em administração pública atualmente. Antigamente ele era, né, um curso mais voltado assim para física, né, matemática, cálculo, né? aham. Aí a AFA é administração pública. Aí
quando a gente vem nós do novo currículo, né, de administração, vem fazer uma pós assim na área técnica, né, vamos dizer assim, né, aí fica sofrendo, né, porque, por exemplo, eu tenho IT-anos aqui no meu grupo aqui, né, então isso aqui para os caras, pô, é moleza, né, É, só que só os que caras do ITA. Não, assim, na verdade, para qualquer cara que fez uma graduação de exatas, né? Isso aí vai ser bem tranquilo mesmo. aí, enfim, aí eu tenho que chegar junto, né, eu tô junto com você, porque eu, com certeza vai ser mais rápido do que eu sozinho. E assim, os professores aí não vão ter muita paciência para algumas dúvidas desse nível, tá? Porque não é coisa de graduação, entende? Ainda. Sim, sim, não, exatamente. Eles Aham. falam que... Só que, por exemplo, eu vi questão lá que fala sobre... Vi essa questão aí da lei de Gauss, né? Vi que eu não dominava, eu vi que A lei tinha de Gauss é mais questão... difícil mesmo. Eu vi que tinha coisa sobre versor, né? Eles falam muito em versor durante a aula. Não, o versor... Essa questão de versor você não vê no segundo grau, é uma matéria de terceiro, né? De universidade já, né? Mas, É, enfim, não precisa ser muito aprofundado, né? Ele falou que a prova é isso daqui. A prova esse é o banco de dados da prova, vai sair daqui, entendeu? então tá muito bem. Dominar o conhecimento, né? Perfeito, muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Com certeza vai dar boa. O filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Calcule a carga elétrica que passa no filamento em 20 segundos. Então, de novo, você vai usar aquela fórmula, que é a corrente igual a carga elétrica por tempo. E ele quer saber a carga. Então, a gente tem que isolar a carga primeiro. Como o T está multiplicando, vai para o outro lado. Desculpa. Como o T está dividindo, vai para o outro lado multiplicando o I. Matematiquinha. Beleza. Lembra disso? Lembro? Esse negócio Tranquilo. é isolar a variável, né? A gente fala isolar X lá na escola. Por quê? Porque é importante você sempre trabalhar com as letras primeiro e depois apenas jogar os números. Interessante. Porque às vezes na física as letras se cortam, daí facilita a vida. Sem isso, às vezes você não consegue resolver o problema, tá bom? E aí, quanto é que Bacana. vai dar essa continha básica aí? Aí a carga vai ser 2 vezes 20, 40 coulombs. Unidade Coulomb, exatamente. Boa. Bora para próxima. Deixa eu pegar aqui. Isso é piloto, cara? Sou piloto. Você é piloto de caça, essas paradas loucas assim? Não, sou piloto de P3, é uma aeronave de patrulha marítima. Nossa senhora, que parada massa, mano. Meu Deus, eu tô dando aula aqui com um cara que faz uma coisa que é o sonho de qualquer um. Imagina ficar andando nessas naves militares aí na água. E daí você tem arma no Agora eu avião e tô, tudo. eu tô em área técnica, né? Então agora eu parei de voar, né? Agora eu tô. Assim, não tô dizendo que tu é velho, mas é por causa da idade? Porque eu acho que tem a ver com a idade, né? Porque a gente vai chegando uma certa idade, né? É mais pelo ciclo, né? Da força, né? Você tem que desenvolver em outras áreas agora, né? Entendi. Os mais Entendi. novos lá continuam voando. Que louco, cara. Mas assim, você consegue. Se você quisesse, você poderia, tipo, voar num avião da Gol, por exemplo, assim? Um negócio assim? Aí teria que trabalhar fora, né? Sou funcionário militar, né? Eu teria que pedir baixa, né? Eu Ah, poderia. Tem muitos amigos meus que voam na Gol, na TAM. mas eu pensei que para ser piloto no Brasil tinha que ser militar de todo jeito. Não, não. É só Não? ter o curso. Piloto não é nem curso superior, não. É só aprender a fazer o curso ter hora de voo, faz um curso e já pode aplicar, né, para ser piloto. Caramba, isso é muito louco, velho. Vida de um monte de pessoas na tua mão. Por isso que essas, assim, não é por nada, você deve ser um cara casado super sério, mas por isso que essas aeromoças aí são loucas pelos pilotos. Tem a vida de milhões de pessoas na mão, assim, uma responsabilidade incrível. Eu acho isso sensacional, cara. Quando eu morava lá em São José dos Campos, sempre passava aqueles caça em cima da minha casa, né? Por causa do Aqui tem caça. muito, né? Tem bastante. É. Você E mora onde? agora eu moro em Portugal. Eu percebi, né, que pelos horários aí, né? Mas hoje em dia meus horários estão muito bizarros. Eu dou aula das 5 da manhã
do Brasil, vamos dizer assim, a 10 da noite. Então, não faz muita diferença. E se tudo der certo, eu vou morar na Grécia, daí vai ficar pior ainda, porque lá é 6 horas de diferença pro Brasil. Caramba. Pô, É, meu sonho de estar na Grécia, país lindo, sério? velho. Mano, Minha mulher foi pra lá e disse que é bom. não, visitar, né? Para morar, eu não sei, né? Eu tenho vontade de visitar. Você vai Ah, morar mesmo? supostamente a gente vai pra morar mesmo. Daí não sei Que também. maneiro. Porque parece um lugar muito turístico, assim, né? Daí tá bem Pô, que bonito. maneiro. E aí, como é que faz essa? Me conta. Então, condutor metálico é percorrido por uma corrente de I igual a 10 vezes 10 a menos 3 amperes. Qual o intervalo de tempo necessário para que uma quantidade de carga elétrica igual a 3 coulombs atravesse uma seção transversal do condutor? Mesma coisa, você falou. Mesma coisa, Isolar, exatamente. Então, se tu puder fazer rapidinho aí pra nós, pra já ir pra próxima. beleza. Então, isolando aí, já que isolando ΔT é igual a carga sobre o I, ΔT 10 vezes 10 a menos 3 sobre. Não, é o contrário. 3 coulombs sobre 10 vezes 10 a menos 3. 0,3 vezes 10 a menos 3. No caso, vai passar aqui para cima, vai ficar 10 a 3. 3,0 vezes 10 ao quadrado, segundos, né, no caso. Exato. Já que a gente tá falando de tempo, né? Exatamente. Vamos pra próxima. Bem, a outra aqui agora já está envolvendo elétrons, né? Determine o número de elétrons. Isso aí o pessoal se perde um pouco, porque envolve notação científica. Aquele 10 elevado a qualquer coisa lá. Certo. Então vamos aos Então, poucos. Condutor metálico, né? Corrido por uma corrente, então a gente já sabe a corrente. Determine o número de elétrons que atravessa a seção. Então ele quer saber o número de elétrons. Normalmente, a gente chama o número de elétrons de N. E esse número de elétrons, ele aparece naturalmente nessa equação aqui, olha só. Carga é sempre igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron, N vezes E. certo. Por quê? Porque a carga elétrica, ela é quantizada, ou seja, ela é dada sempre numa quantidade de elétrons, ok? Ela não é, por exemplo, que nem a massa, que é dada em infinitesimais. É sempre numa quantidade de elétrons, porque nunca se percebeu na natureza uma carga elétrica sozinha menor que a do elétron. Então é sempre múltiplos de elétrons, um elétron, dois elétrons, 1 trilhão de elétrons e assim vai. Beleza? Só Beleza. que acontece que a gente não tem informação da carga. O que a gente tem, na verdade, é a corrente, que, que a gente já sabe que tem a ver com carga, né? Então, uma vez que corrente elétrica é igual a carga pelo tempo, então, eu ia pedir para você colocar o fone de ouvido, porque às vezes a coisa fica meio travada aqui. Tem como tu pôr um fonezinho? Quer que eu coloque o fone? Isso, porque senão dá um eco estranho, daí fica meio Ah, complicado. tá, beleza. Só um minutinho. Beleza.
estiver pronto aí, fala, né? Putz, cara, eu não tô achando ele aqui. Tudo bem. Na próxima a gente faz de fone. Nossa, eu acho. Deu uma corrida ontem com ele, agora eu não tô achando. Tranquilo. Então, olha só. O que a gente vai fazer nessa conta aqui? No lugar do Q, nós iremos colocar o N vezes Z. E agora a gente vai isolar aquilo que a gente de fato quer, que é o N. O N não está isolado. Então eu tenho que deixar o N sozinho. O T está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. O E está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então vai ficar N igual a I vezes T dividido por E. Ok? Beleza. Então, ou seja, é só tu fazer a multiplicação e depois a divisão. Esses valores estão no enunciado. Certo? Beleza. Estão Essa daí tá todos tranquilo. aqui. Esse. Será que você consegue fazer essa conta aí para mim? Note que tem notação científica, né? Consigo. Legal. Eu vou no banheiro rapidinho, beleza? Na volta você me fala qual foi a resposta. Tá bom. E aí? 2,5 vezes 10 a 20. É perfeito. Elétrons, perfeito. Ó, você sabe lidar com a notação científica. Gostei, tranquilo. Vamos para a próxima, então. Legal. Você tá bem, cara. A matéria não é difícil e você tá acompanhando. Vamos lá. O gráfico ilustra a variação da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo. Qual é a carga elétrica que passa por uma seção transversal desse condutor em 5 segundos? Então, está acontecendo uma coisa muito interessante. Está aumentando a corrente com o tempo, certo? No problema anterior, a corrente era constante, contínua, constante, 8A e 8 amperes. Aqui ela não é constante. Então eu não posso usar essa fórmula aqui. Não vou poder usar ela. Porque ela não é constante. Não foi constantemente o mesmo valor ali de 30. Começou no 0 e foi até 30. Sacou? Ok. Então, você tem que fazer outra coisa aí, né? Tem ideia do que tem que fazer para encontrar a carga elétrica? Carga. Carga. E se você pensar em fórmula, você vai pensar na fórmula que a gente já está conversando aqui desde o começo da aula, né? Então, não vai adiantar. Porque essa fórmula leva em conta uma corrente constante. A corrente não é constante. Entendeu? Uhum. Então, o segredo
Aí que tá, né? No médio a gente decora isso, tem um motivo, a gente aprende na faculdade, não vou falar sobre isso. Mas na prática, você tem que calcular a área embaixo do gráfico. Por isso que ele deu o gráfico, entendeu? É isso. Né? Então, Eu estudei um pouco de integral, muito pouco, né? Só aham, para cinemática, agora para o curso, eu fiz lá, meio que assim, aprendi o básico, aprendi a derivar o básico ali da equação da distância, derivo para achar a equação da velocidade, derivo para achar a equação da aceleração. E aí faço a integral, o inverso, para poder, né, encontrar as outras aí, né? Fazendo o processo inverso. Né? Aí uhum, eu vi que tinha essa questão da integral aí por áreas, né? Para poder achar, né? Esse seria o motivo, né? Mas perfeito, basicamente, a área do triângulo que a gente decora no ensino médio, é o que você falou. Né? perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Essa altura dividido por 2 aí, então. Exato. E aí, qual que vai ser então? 30 vezes 5 dividido por 2. 30 vezes 5, 150 dividido por 2, 75 coulombs. Isso. 75 coulombs. É identicamente igual à área, que é 75 coulombs. Perfeito. Bem melhor fazer as continhas. E este aqui? Pô, estamos fazendo bastante conta, já estamos na 13. O que tem que fazer aqui, me conta? O gráfico abaixo representa a corrente elétrica em um fio condutor, em função do tempo. Com a carga elétrica que passa por uma seção transversal desse condutor em 3 segundos. Apesar desse ser corrente contínua, né, também seria a área, né? A área não mudaria, né? Base vezes altura, 6 vezes 3, 18. 18 coulombs. 18 coulombs. Muito bem. A próxima. E essa aí? No gráfico, tem-se a intensidade da corrente elétrica através de um condutor em função do tempo. Determine a carga que passa por uma seção transversal em 8 segundos. Tem o gráfico aí? Consegue colocar o gráfico aí? Ah, tem gráfico essa? Nossa, tá do outro lado ali. Deixa eu pôr aqui. Aí faria por partes, né? Somaria. Pode ser, ou pode fazer a área de um trapézio, porque isso aí é um trapézio. Uhum. Que é base maior, olha só. Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Daí tu tem que identificar, né? Essa é a base menor, essa é a base maior, essa aqui. Tudo isso é a base maior. E a altura vai ser esse cara aqui, ó. 6. Exato. Beleza. 36. 36 é a área em coulombs, né? Uhum. Vamos lá, então, para a próxima. Tranquilo. Tá aí, tá bem tranquilo. Ah, vamos pegar as últimas aqui, Essas tá? eu já entendi já. Tá bom. Tem umas Então, bem, fórmulas que eu anotei aqui de potência, de
Vamos começar dessa 26 aqui. Capacidade de carga de pilhas e baterias é dada na unidade capacidade de carga, ampere-hora. Não sei se essa tem a ver com aquela parte de capacitor. Não, não, acho que é só isso mesmo. Se uma bateria de automóvel possui aproximadamente 44,4 ampere-hora de capacidade de carga, qual a capacidade de carga em Coulomb e o número N que ela pode fornecer. Ah, tá. Não é aquela mesma fórmula que você passou. Então, Q igual a N. Capacidade é 44,4 amperes em 60 segundos. Achou meio tensa essa? Bom, eu achei o I, ele está pedindo o Q e o N, né? Você achou Beleza. o I com aquele 44,4 ali, né? É 44, só, acredito que só mudei para amperes por segundo. Bem, calma aí. Esse Não sei se 44, precisa. mais ou menos, né? Porque tu tem que entender o que que é esse 44,4. É a carga, né? Ela já é a carga, né? Isso, Em exatamente. uma hora. Beleza. Aí ele pergunta qual a capacidade e o número de elétrons que ela pode fornecer. Tá, ela fornece, já falou, a carga é 44, ela fornece 44,4 amperes hora, número de elétrons, carga vezes o E. Então, eu vou pegar a quantidade da carga é igual ao número vezes o E. A carga é 0,74 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai dar vezes 1. 0,74. Não sei se precisa mudar essa carga, mas já fiz assim. É que Dividido assim, por 1. esse ampere-hora, ele é uma unidade de carga. Então tu tem que passar ele para Coulomb. Como é que tu passa ele para Coulomb, né? Basicamente, você transformando uma hora em segundos, porque ampere é carga por segundo, certo? Ah, eu fiz a conta errada, é verdade. Uma hora é 3.600 segundos, verdade. Exato. Exatamente. Né? Então, fiz errado aqui. 40, então, 44,4 amperes em 3.600 segundos, é só dividir isso aqui. Dividido por 3.600. 0,012 amperes por segundo. 0,012.
Tá difícil aí, eu faço, velho. Essa daí eu não consegui, não, cara. Eu passei para segundos aqui e não deu certo, não. Acho que não precisaria passar para segundos aqui. Ó, continua sendo aquela equação que a gente estava vendo antes, né? Por quê? Porque a gente tem a corrente. Isso aqui é corrente. E a questão é que o que vai nos faltar aqui? Basicamente nada, porque aqui já tem informação da hora, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa I igual a 44,4 ampere vezes hora, na prática, isso é uma... Falei besteira. Isso aqui é uma carga Q. Falei besteira, desculpa. Isso aqui é a carga Q. É o Qzinho. É o Q. Vai ficar 44,4 vezes o valor de uma hora, que é, em segundos, 3.600 segundos. Então, a única coisa que tu precisa é fazer essa multiplicação, 44,4 vezes 3.600 para passar para Coulomb, só isso. Então, quanto é que é 44,4 vezes 3.600? Ah, não, viajei. Eu dividi o Para multiplicar, 44. porque ampere vezes hora, né? Vezes hora. Então, para É, multiplicar. aí dá 100, ele arredondou, né, para 160 mil, dá 1,598. Mas ele Isso, então 160. 1,6. Bem, vamos lá. Vamos colocar 16, 1598, tu falou? Então 1600. Isso. Não, mas calma aí, porque 3.600 vezes 44 é um número bem grande. 60. 160,840. Cuidado, cara. Esse ponto aí é ponto de dividir casa de milhar. Tem que tomar cuidado com a calculadora. Não é vírgula. Para um brasileiro, tu não precisa dizer esse ponto aqui, porque a gente nunca coloca esse ponto, entendeu? É porque a Então vai calculadora ficar. do iPhone. Mas a calculadora do iPhone é o que me causa mais dor de cabeça quando eu vou dar aula. Porque eu só peço para os alunos fazerem a conta lá, eles não conseguem porque eles acham que aquele ponto é vírgula, e não é. É só um ponto, que americano coloca, mas brasileiro não coloca. Então isso aqui é Coulomb. Então a gente vai fazer o seguinte: se tivesse uma vírgula, a vírgula estaria aqui. Uhum. Então eu vou passar quantas vezes essa vírgula para a esquerda para eu transformar numa notação científica? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 1,6 vezes 10 na 5 Coulomb. É isso. Beleza. Então, tem algumas opções que tem. Não, tem uma só, que é essa aqui, né? Agora, como é que a gente transforma isso aqui? Como é que a gente descobre a quantidade de elétrons nisso aqui? Daí você tem que lembrar que Q é igual a N vezes Z também. Então, se eu quero a quantidade de elétrons, eu quero N. Q sobre E. Ou seja, 1,6 vezes 10 na 5 dividido por a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, nessa brincadeira, a gente pode, ó, corta, vai sobrar só as bases 10. Então, vai sobrar tipo 10, 5 mais 19, ou seja, 10 na 24. 10 na 24 é elétrons, é elétron pra caramba. Show. E é Beleza, de mano. fato o que tá aparecendo aqui, sacou? Então, aqui foi basicamente uma conversão de unidade. Você tinha que entender que isso aqui é carga. Carguinha. É carga. Escrita numa unidade meio estranha, mas é carga. Que para passar para Coulomb, que é a unidade do sistema internacional, você tinha que ter transformado isso aqui em segundos, só isso. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Questão de vestibular. Só teórica essa. E aí, o que você me diz da 28? 28. A figura abaixo mostra a chapa de especificações de uma máquina de lavar roupas. Nessa chapa estão identificadas 3 grandezas físicas características do equipamento. Voltagem, 120 volts. Frequência, 60 Hz. E potência, né, em watts. Essas grandezas são voltagem, frequência e potência. Letra A. Pode crer. Letra A. Aí, ó, tá de boa, cara. Tem que me trazer umas listas mais barra pesada aí. Essa aqui você tá fazendo tudo. 29, aqui também é teórica. O que tá rolando aí no 29? Diga.
29. Os passarinhos, mesmo pousando sobre fios condutores desencapados de alta tensão, não estão sujeitos a choques elétricos que possam causar-lhes algum dano. Qual das alternativas indica uma explicação correta para o fato? A diferença de potencial entre os dois corpos, os pontos de apoio do pássaro, é quase nula. Ele quer explicação. Se tu conseguir me dizer a explicação disso sem olhar as opções, né? Fica legal também. Ah, tá. Eu acho que é isso. Acho que a diferença de potencial dele é quase nula. Acho que é isso que eu acabei lendo. Exatamente. Tem que entender a diferença de potencial como o potencial gravitacional, por exemplo, que é o que faz os objetos se mexerem. Né? Uma bola rola um morro, por quê? Porque existe diferença de potencial entre o topo do morro e o chão. Não é? Então, essa diferença de potencial é uma potencialidade para a bola se mexer. Aqui também. O problema é que se você estiver muito próximo, não vai ter diferença de potencial. Porque depende da distância. Não vai ter diferença de um ponto para outro no pezinho do passarinho ali. Então ele não vai tomar choque, né? Porque não tem diferença alguma. Beleza? Claro que isso aí tem muita... Se fosse um pássaro grande, vamos supor. Se fosse um pássaro grande, já era. Daí eles não pousam em fio. E um humano também, né? Se ele coloca as mãos dele assim longe uma da outra, vai ter uma diferença de potencial, vai levar um choque. Então essa diferença depende com as das... duas mãos, por exemplo, já teria, né? Exato. Então é isso, cara. Tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos. Beleza? Show de bola, meu querido. Então tá, foi top essa. Na próxima aula tenta me trazer umas questões que tu tens mais dúvidas mais pesadas, assim, umas contas mais complexas, ou uma teoria que você não conhece bem. Daí tu me indica pra aula de logo mais, beleza? Beleza. Aí eu vou pegar então algumas de circuito, então, que eu acho que eu não treinei Circuitinho, ainda. resistor, perfeito, top. Resistor, eu não lembro aqueles negócios de paralelo, série e tal. Acho que talvez seja Perfeito, interessante. vamos debulhar isso aí que é mais difícil mesmo. Abraço, até mais. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. Valeu.